sou Aaron Edwards, hoje é 5 de agosto de 2025. Em breve vamos falar sobre análise de mercado, mas primeiramente nós queremos começar com as recomendações. Então vamos às recomendações. As recomendações de hoje, a primeira é realize lucro em posição de hedge no contrato de setembro na estratégia de long basis. Isso nós estamos falando de soja. Se você segue o seu portfólio, tinha o volume, o portfólio que é na estratégia de long basis. Como é que funciona? A gente vende, trava Chicago no mercado físico, está segurando a soja disponível. Qual que é a ideia? Se travar numa alta a soja em Chicago, aí a soja cai e o prêmio melhora. Pegando Cascavel, por exemplo, entre junho, quando foi travado Chicago, e atualmente o prêmio deu uma melhorada aí de uns 80 pontos, então seria 80 centavos de dólar por bushel, vai dar o quê? 1 a 1,50 reais, vai dar mais, né? Mais que isso, quase 2 dólares por saca, não. Vezes 2, entre 1 e quase 2 dólares por saca, que foi a melhoria do prêmio. E o que nós estamos fazendo hoje? A recomendação é sair dessa posição vendida. Então, se fez, por exemplo, na B3, na semana que foi recomendada a trava, o preço médio daria ali próximo dos 23. Subiu, caiu, talvez você travou melhor que 23, talvez pior, mas o preço médio por volta dos 23. E aí caiu, dependendo da onde você travou essa posição, provavelmente o teu lucro em reais por saca desse hedge na bolsa seria entre 5, 5,5 até 7,5 a 8, dependendo de onde você entrou, reais por saca. Nós vamos sair, embolsar o ganho nessa posição no papel. As duas recomendações de hoje são recomendações de papel, tá? Então, se você segue as orientações, fez a posição vendida em junho, o mercado caiu, nós vamos sair dessa posição vendida. Essa é a primeira recomendação. Segunda recomendação, que é no caso da soja, e a segunda recomendação, que é agora, é no caso do milho, é compre 20% do volume de milho na estratégia de hedge com recompra, use o contrato de janeiro. Então, se você vem seguindo essas orientações, já foi recomendado vender 50% do milho que precisa ser vendido no período da safra, esse excesso de safra que é vendido na safra, 50% já foi vendido, se vem seguindo as recomendações. Agora nós vamos pegar 20% e nós vamos começar a estabelecer um preço médio de recompra. Então, daquele volume, no milho, nós vamos começar comprando 20% essa semana e provavelmente, dependendo do andar da carruagem, nós vamos ampliar essa posição comprada ao longo das próximas semanas, começando com 20% e começando com o contrato de janeiro. Essas são as duas recomendações, depois no final a gente volta, faz um resumo e nós temos uma pergunta, mas antes de fazer esse resumo, vamos falar um pouquinho da análise de mercado. Começando pelo câmbio, deixa eu pegar o pincel aqui, vou pegar a cor, cadê o pincel? Pegar a cor preta, o câmbio está lateralizado, se a gente olhar, vou puxar para cima para a gente ver o mês, praticamente todo, vamos voltar e ver junho, né? Todo junho até o começo de agosto, os últimos 2 meses, bastante lateralizado, a gente até poderia colocar dentro de uma faixa até menor, quase toda essa movimentação. Está lateralizado esse câmbio. Um detalhe importante é que perdeu o suporte. Eu tenho falado há um certo tempo que eu achava que esse câmbio mais leve era mais provável, mas os últimos 2 pregões aqui perdeu o suporte. Já deveria marcar um pisca-alerta ali. Será que o câmbio vai cair? Será que vai continuar pressionado? Talvez. Não acho que é motivo, não está fora de nenhum... Não está fora de nenhum parâmetro, de nada, não é nada anormal, excepcional, mas 2 dias abaixo ali do suporte, vamos ficar atento nisso. E como sempre, a nossa filosofia de trabalho,
Nós vamos construir um portfólio. As recomendações, a boa comercialização precisa casar as necessidades da operação com as oportunidades do mercado. A base da pirâmide é construir um portfólio. Em cima disso, temos temporada de compra e venda, posição dos fundos e análise técnica, que é a parte que nós vamos entrar agora logo em seguida. Isso nos dá a execução, o plano de execução, ação, o que precisa ser feito para ter sucesso. E nós vemos que bola de cristal ninguém tem, mas se você vem seguindo as recomendações, você está dando passos firmes, passos assertivos, R$3 ali, R$10 aqui, e vai somando esses ganhos nas vendas, tomando as decisões certas, e aos poucos você vai construindo resultados fortes na comercialização. Quando a tua comercialização está em ordem, tua receita está em ordem, você fica com o vento a favor em todos os teus projetos da sua lavoura, né, do seu negócio. Então vamos começar e vamos falar sobre o mercado de soja. Primeiro ponto que nós queremos falar é sobre a soja. E começando pelos fundos. Os especuladores, deixa eu pegar um pincel aqui para a gente poder marcar e assinalar. Vamos fazer cor verde, ótimo. A primeira coisa é que voltaram a vender, então é até quase cômico, né? 3 semanas atrás eles estavam vendidos, passaram de comprado para vendido, semana retrasada, não, vamos ficar comprado, aí semana passada vamos ficar vendido. Está oscilando entre compra, vende, compra, vende, compra, vende. É possível que esse mercado tenha, até fugiu aí da tela, é possível que a gente tenha uma pressão, de novo, vamos lá. É possível que a gente tenha uma pressão forte que derruba esse mercado? Com certeza. A gente pode ter esses especuladores empurrando esse mercado para baixo. Uma forma de pensar é que tem bastante poder aí de venda, bastante peso de venda que pode ser exercido sobre esse mercado. Soja tem ainda um risco de baixo grande pela ótica dos especuladores. Se os especuladores falar acabou a festa para a soja, vamos vender, podem vender e podem vender agressivamente, pode ser muito pesado. É possível pela ótica dos especuladores. Mas vamos olhar um pouquinho para graficamente o que está acontecendo e, obviamente, se eu falei, não, vai ter uma pressão de venda, por que realizar o lucro agora? É medo de voltar? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a semana que foi recomendado vendas, deixa eu pegar o pincel aqui, foi aqui no fim de junho, vou trazer aqui para o lado. No fim de junho foi quando as vendas, teria até que voltar para ver, porque quase certeza que foi essa semana aqui. Então você vê que foi uma semana que subiu e caiu dentro de poucos pregões. Mas o preço médio ficou bem próximo dos 23 quando as recomendações foram feitas. Então se a posição, talvez você vendeu melhor, talvez vendeu 23,50, talvez vendeu um pouco pior, 22 ou 20... Né? Enfim, 22 não, mas 20, bom, provavelmente o preço médio de venda não é muito pior do que os 23, 22,80, alguma coisa assim. Preço de venda. E aonde que a gente está agora? Essa linha vermelha, certo? Então essa queda de preços seria mais ou menos 1,50 dólares por saca, então vezes 5,5. Vai te dar o volume e talvez você vender um pouco melhor, talvez você, enfim. Por que sair dessa posição? Nós não temos bola de cristal, talvez os especuladores vão pressionar esse mercado e ele vai cair. O que eu pessoalmente acho que é muito possível, muito provável, é que a gente vai ter uma recuperaçãozinha até testar essa média móvel de 20 dias. Daí talvez o mercado sobe ou talvez o mercado desce. E nós não sabemos o que vai acontecer, mas parou de cair no pregão de ontem e aí já começou uma ascensão. O que a gente quer fazer? Esse é um contrato de setembro, a gente não tem mais muito tempo, já estamos em agosto. Então, errar a baixa por 1, 2 pregões, ótimo, sai da posição, realiza o lucro. Dependendo de como negociar, parou aqui, caiu, a gente pode ter outras estratégias, subiu, a gente pode ter outras estratégias. De qualquer forma, eu ficaria
tem que colocar o lucro no bolso. Quando tem essas oportunidades, a gente fala obrigado, deu certo, vamos realizar. E o outro ponto que eu queria só esclarecer em relação a isso, que é bastante visível, abaixo, vamos desenhar uma linha aqui por volta de 21,60 aqui nesse contrato. Ficou um pouco acima, 21,60 em os trocados. Mas você percebe que quando ele cai abaixo desse patamar, e esse patamar em dólar por saca fica um pouco mais confuso, mas ele é muito nítido no contrato de setembro nos Estados Unidos, que é 10 dólares. Quando ele baixa de 10 dólares, começa não perde o fôlego para vender mais. Talvez essa vai ser a exceção, talvez vai cair. Mas você vê que o mercado gastou bem mais tempo acima dos 10 dólares, ou 21 e trocado, do que abaixo. Vai subir o mercado? Vai cair? Os especuladores vão vender? Talvez eles vão vender mais, talvez vai ter, mas tecnicamente a gente está num patamar de preço com uma negociação que favorece pelo menos um pouco de uma recuperação. Se nós olharmos, agora nós estamos falando do contrato, pode ser preto ainda, de maio de 26, contrato da safra nova, o período de recomendações foi o mesmo, né? Então vamos colocar aqui 10,90, a posição vendida. Eu ainda não recomendei sair dessas posições. Se você segue essas orientações, não estou recomendando sair dessas posições, por quê? Contrato de setembro, a gente tem um prazo para a gente sair, chegou próximo das baixas, errou por 1 ou 2 pregão, o ponto da baixa sai, realiza esse lucro. Contrato de maio, ainda tem a safra americana, pode ter pressão de venda e a queda não foi tão drástica. Se for para a hora de sair desse contrato, para mim vai ser se a gente conseguir uma confirmação que o mercado voltou a entrar em tendência de alta e está com força. Pode até ser um ganho menor, mas se a gente tem confirmação que ele parou de cair, a gente pode sair, porque vai que ele cai para cá, para esse patamar, vai que ele volta aqui para as baixas de abril. Eu não quero abrir mão de uma proteção de preço para a próxima safra, antes de plantar, antes de falar de área recorde do Brasil, tá cedo para sair dessa posição. Então, para os hedges da próxima safra, não recomendo sair. Se você fez posição, por exemplo, maio do ano que vem, março do ano que vem, mais para o hedge que foi feito no contrato de setembro, que é essa estratégia de long basis, nós vamos sair. E se você opera B3, que você fez um hedge para a próxima safra, mas usou o contrato de setembro, também recomendo você sair dessa posição. Então, se você tem posições em setembro, posições vendidas no contrato de setembro, recomendo sair dessas posições essa semana. Muito bem, posições vendidas que foram bem vendidas quando as vendas foram recomendadas. Vamos lá. Agora vamos falar sobre o mercado de milho. Começando pela posição dos fundos, deixa eu pegar o pincel aqui, vamos escolher, acho que o amarelo vai ficar bom, vamos fazer amarelo, vamos ver se aparece. Quando os preços estavam excelentes, a gente tinha os especuladores bem comprados, ano passado nas baixas vendidos até mais, e agora a gente está num patamar que os especuladores, eles estão com uma posição vendida, é uma posição vendida grande, é uma posição vendida que justificaria comprar na contramão dos especuladores, mas eles podem vender ainda mais. Se a gente vê a movimentação deles ao longo do último mês, por exemplo, você vê que eles pararam de vender, na realidade até recuaram, mas semana passada venderam mais um pouco. Se vai ficar estável por aqui, o mercado de milho provavelmente está estável. Mas eu não vejo vantagem de me animar e comprar tudo, falar que está nessa euforia, vai subir, tem que comprar agora, senão vai ficar de fora. E vamos olhar primeiramente o contrato na B3, que é reais por saca B3. Segundo, vamos olhar o contrato de Chicago. Então, no contrato da B3, pegar azul aqui, vou passar por cima. Opa, puxar para cima. Por que a gente está comprando nesse contrato da B3? Porque
Tivemos essa arrancada, não se sustentou, está em queda. Tudo indica que ele vai testar essa média de 20 dias nos próximos pregões. Então, se a gente comprar por aqui, qual que é uma possibilidade? Comprou aqui, rebateu, voltou, comprou muito bem. Essa compra vai estar dentro do preço médio que a gente tem negociado nos últimos meses. Qual que é outra possibilidade que seria um pouco frustrante como comprador? Compra por aqui, aí o mercado cai aqui para baixo, vai testar essas baixas novamente. Por isso que a gente quer ter um preço médio de compra. Tá entrando com 20% comprado desse volume, a gente vai entrar parcelando as compras. O objetivo é que a gente tenha um preço médio de compra desse período, que é a temporada de compra, na contramão dos fundos. Tá na hora de comprar, chegando mais próximo na segunda metade dessa temporada de compra. Então, eu não sei quando terminar tudo se o nosso preço médio de compra vai ser aqui mais próximo de 73 ou vai ser mais próximo de 70. Eu não sei exatamente onde vai ser o preço médio de compra, mas eu sei que começar a fazer uma média agora, talvez a próxima aqui ou talvez a próxima aqui, depois a gente faz outra e faz outra. Começar a estruturar essa média faz sentido. O que a gente não quer, o que é frustrante às vezes acontece, cai aqui, aí sobe aqui, não, vou comprar. Aí cai, não, nossa, aí eu fiquei desesperado, comprou aqui, vendeu aqui, perdeu R$2, aí não, vou comprar que vai subir, aí caiu de novo, perdeu mais R$1. Esse entra e sai, porque eu entrei na hora errada e saí, estou na angústia, isso não funciona bem para você estruturar o seu negócio. O que a gente fez? Mercado lateralizado, não está mostrando, vou até desenhar uma caixa aqui. Vamos ver se ele é em estrutura. Não vai mostrar. Tá. Mercado lateralizado. Passando da metade, né, já estamos no fim da temporada de compra. Está em tendência de alta. A tendência de alta está estável. Vamos começar a fazer essa média. Porque se eu puxar o gráfico, se vai subir 5, 10 reais, não faz muita diferença se a média está em 71, ou 72, ou 73. Se você está com uma média boa, uma média forte da temporada de compra, você foi acumulando, entrou nessa média, espera a temporada de venda, segura essa posição. Lá para frente a gente vai saber se acertou ou errou a estratégia e a gente vai deixar o mercado trabalhar. Muitos clientes não estavam animados para fazer vendas em junho de soja. Não vai subir mais, mas está muito fraco o preço, não quero fazer. Tudo bem, faz. Depois a gente avalia. E depois a gente avalia, a gente está 5, 7 reais melhor nessa estratégia. Agora vamos redirecionar nosso foco para o mercado de milho de Chicago, que está uma catástrofe, está horrível esse mercado de milho. Vou até pegar o pincel vermelho, porque tá ruim mesmo. Das altas, é praticamente uma linha direto para as baixas, esse mercado de milho. Pouquíssimas exceções e pouquíssimas oportunidades. Quase sempre a gente tem na primavera americana, a gente tem fortes oportunidades nesse período do ano. Talvez até um pouco, vou até redesenhar isso, que eu chamo da temporada temporada de venda de Chicago. A gente costuma ter fortes oportunidades por volta desse período, que é muito raro você passar esse período do ano sem você ter fortes oportunidades de preço que seriam pelo menos tão boas quanto a alta anterior, 4,80. Muito tímido em abril, praticamente nada, e nada de bons preços em maio, em junho, nada legal, nada de bom preço nesse período do ano. Foi reto para baixo Chicago, extremamente frustrante, extremamente preocupante. E daqui para frente, eu não estou convencido que os especuladores pararam de vender, não estou convencido que as baixas já estão dadas, mas é algo para a gente marcar bem de perto. Talvez o pregão
de hoje é o fundo do poço, talvez vai cair mais um pouco. De qualquer forma, deixa o milho em Chicago trabalhar, deixa o milho fazer a birra dele. O que eu tenho um pouco mais de convicção é que se tiver uma recuperação, vai ser encontrada com pressão de venda. Tem muito milho aqui nos Estados Unidos que ainda precisa ser vendido. Milho da safra passada que não foi vendido, apesar de que agora quase tudo já foi negociado, mas ainda tem. E milho de safra nova dos Estados Unidos que não foi precificado, não fizeram vendas, fora as vendas de milho que costumam ser feitas na safra. Então, pelos próximos, até não tirar essa pressão de venda de cima desse mercado de Chicago, eu tenho meu receio se vai conseguir altas no mercado de Chicago, e se Chicago está limitado, até que ponto que vai a B3? Né? Se Chicago está fraco, a B3 costuma acompanhar. Então, eu não acho que nós vamos ter aquele mercado explosivo para cima nas próximas semanas e meses. Mas a nossa estratégia é fazer essa média de compra nessa barrigada da safra na B3 e caminhar daí para frente. Concluindo isso, vamos falar agora, fazer o nosso resumo, que a gente sempre fecha com o resumo. Deixa eu compartilhar a tela. Em Chicago, a temporada não é de compra nem de venda para o milho. E para a soja, em Chicago, a temporada não é de compra nem de venda. Os fundos, eles exageraram do lado da venda, já justificaria compra na contramão dos especuladores em Chicago, no milho. Para a soja, é neutro. Pouco vendido, pouco comprado, pouco vendido. Eles estão tecnicamente vendidos, mas não venderam o suficiente para justificar compra na contramão dos especuladores. A tendência em Chicago é de baixa. A tendência de soja em Chicago também é tendência de baixa. No mercado físico do Brasil, a temporada é de compra para o milho. E para a soja ainda é neutro, apesar de que os prêmios estão muito fortes, já chegando próximo, e a temporada de venda de soja no mercado físico não está longe. Às vezes a gente tem o prêmio mais forte em agosto, mas a temporada, tecnicamente falando, a temporada de venda começa a partir de setembro. Então, um pouquinho de paciência nessa frente. Eu ainda acredito que a gente pode ter ainda melhorias ainda maiores, tanto no prêmio quanto no campo do Brasil. Falando disso, vamos gravar aqui. O mercado físico de soja no Brasil está muito forte e no Brasil e nos Estados Unidos também. Pelo calendário, o mercado físico brasileiro deve continuar fortalecendo ao longo das próximas semanas e meses no Brasil. Já o mercado físico dos Estados Unidos deve cair muito em breve com a chegada da próxima safra de soja. O mês de agosto é similar ao mês de janeiro no Brasil. Às vezes você tem excelentes oportunidades, aquele último inventário que você tira, vende no mercado disponível, vale ouro, e às vezes já despencou para o preço da próxima safra. Então, o mês de agosto é traiçoeiro em termos de preço no mercado físico nos Estados Unidos. Às vezes é a melhor oportunidade, às vezes já começa a cair falando de soja. Agora vamos falar sobre o milho. O mercado de milho no Brasil sofre a pressão da safrinha, mas parece que o pior da pressão de venda já pode estar no retrovisor. E em breve
podemos começar a ver um mercado em recuperação. O câmbio perdeu seu suporte, então tecnicamente está em tendência de baixa, mas pragmaticamente está lateralizado. Milho CBOT faz novas baixas. E não tem piso definido. Milho B3 parece estar bem sustentado acima da média móvel de 20 dias. A soja de safra nova no Brasil testa seu limite de resistência. Soja no contrato de setembro parou de cair e tenta uma recuperação tímida. E nós temos uma pergunta. A pergunta é: poderia passar um bom site para acompanhar a previsão do tempo nos Estados Unidos? Sim, deixa eu compartilhar uma tela que eu gosto. É um site gratuito, de fácil acesso aqui. Eu gosto desse site aqui, que é World Ag Weather. E aí ele é em inglês, mas ele mostra aqui, aí você pode ver a temperatura, a previsão de chuva. Aqui tem os mapas, né? Tem inclusive o Brasil, temperaturas, previsão que vai falar chuva, né? Quantos dias de chuva. Aí você pode fazer a mesma coisa pelos Estados Unidos, vai chover ou não vai chover, que inclui o Canadá, 7 dias. Então você vê, quer colocar o modelo europeu, coloca o modelo europeu. Eu gosto bastante desse site, ele é muito bom. World Ag Weather. Weather é clima, né? Bom, obrigado por acompanhar. Ótimo resto da semana para você, resto do dia. Se tá com essas posições vendidas de soja em Chicago, vamos colocar o dinheiro no bolso. Se fez vendas de milho com estratégia de recompra, vamos cuidar de fazer e começar a implementar essa estratégia. Ótimo resto do dia, ótima semana e até a próxima.